Fala pessoal, Isaac aqui. Muitos leitores de Senhor dos Anéis sempre especularam sobre a presença de Tolkien em sua obra, um personagem que seria seu avatar, por assim dizer. Alguns apontam que Tom Bombadil seria Tolkien dentro dos livros, outros acreditam que Tolkien seria na verdade o próprio Gandalf. No entanto, na carta número 180 do Legendário, Tolkien dá uma resposta que pode soar surpreendente para a maioria das pessoas. Aspas, não sou Gandalf, que se trata de um ser transcendente. No que diz respeito a algum personagem ser, entre aspas, como eu, este é Faramir. Mas Faramir, você pode pensar, por qual motivo? Logo um personagem que nos filmes nem é tão explorado assim? Calma que vamos analisar tudo isso direitinho neste vídeo. Na verdade, a citação completa do que Tolkien diz fica da seguinte forma, aspas, não sou Gandalf, que se trata de um ser transcendente. No que diz respeito a algum personagem ser como eu, este é Faramir. Exceto que me falta o que todos os meus personagens possuem, coragem. Aqui é preciso dizer que Tolkien estava sendo muito modesto nesta última parte, porque na realidade o professor foi nada menos do que um oficial do exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial e presenciou de perto os horrores da guerra. Portanto, se tem algo que ele não era, é um covarde. Mas faz parte do caráter do professor ser humilde, e ele retrata isso em muitos de seus protagonistas. Gandalf, por exemplo, se considerava muito fraco para enfrentar Sauron, e chegava a ter medo dele. Mas voltemos aos motivos de Tolkien dizer que se um personagem seria como ele, este seria Faramir. O primeiro motivo é a sua visão da guerra. Embora, como mencionado, Tolkien tenha participado da Primeira Guerra e tenha presenciado seus horrores, ele entendia que a guerra era um mal necessário para defender sua pátria. Por outro lado, ele abominava a ideia de promover a guerra por motivos expansionistas. Em outras palavras, Tolkien apenas via a guerra como algo justo quando para se defender, e não para atacar. Nos livros, Faramir retrata esta ideologia de forma praticamente idêntica, pois, embora fosse um guerreiro habilidoso e estivesse numa posição de comando, era conhecido por sua atitude pacífica e pelo desejo de evitar a guerra sempre que possível. Aspas para o livro As Duas Torres. Quanto a mim, disse Faramir, a guerra deve acontecer enquanto estivermos defendendo nossas vidas contra um destruidor que poderia devorar tudo. Mas não amo a espada brilhante por ser afiada, nem a flecha por sua velocidade, nem o guerreiro por sua glória. Só amo aquilo que eles defendem, a cidade dos homens de Númenor. Mas Tolkien e Faramir não coincidem em sua visão somente no que diz respeito à guerra. Praticamente todos os valores de um são replicados no outro. Por exemplo, Tolkien era conservador e possuía grande amor pela história, pela natureza e principalmente pelo passado. Já Faramir tem uma profunda conexão com a história e cultura de Númenor e Gondor, valorizando bastante as tradições do reino. Aspas novamente para Faramir em As Duas Torres. Eu gostaria que Gondor fosse amada por seu passado, sua tradição, sua beleza e sua sabedoria presente. Não que ela fosse temida, a não ser da maneira que os homens temem a dignidade de um homem velho e sábio. Na carta número 244, Tolkien explica também que na Quarta Era, após a queda de Sauron, quando Aragorn saía para batalhar com os povos do leste, algumas vezes Faramir governava em seu lugar. Aspas. Os principais comandantes, sujeitos ao rei, eram Faramir e Imrahil, e um destes normalmente permanecia no reino na ausência do rei. Um rei númenoriano era monarca, com o poder de decisão inquestionável em debates. Porém, ele governava o reino de acordo com a antiga lei, da qual era administrador e intérprete, mas não o criador. Outra característica que é comum a Faramir e ao professor é a rejeição ao poder. Tolkien considerava que o poder é algo que, na maioria das vezes, corrompe. Inclusive, isso é refletido no quanto um anel de Sauron, um símbolo de poder, atrai e corrompe mesmo pessoas de boa vontade. Tolkien entendia que é da natureza humana ser seduzido pelo poder, e que resistir a isso é algo raro e admirável. Faramir demonstra isso. Um dos principais feitos de Faramir, ao contrário de seu irmão Boromir, é sua recusa em buscar poder por meio de um anel.
que estava a seu alcance e facilmente poderia ser tomado de Frodo. E cá entre nós, essa decisão, caso tomada, muito bem pareceria a mais lógica naquele momento. Afinal, o que mais faz sentido? Adquirir a arma do inimigo e levá-la de volta para Gondor, ou deixá-la na mão destas duas criaturas que parecem duendes e enviá-las numa missão presumidamente suicida de se infiltrar em Mordor? Apesar de desafiar a lógica, o simbolismo de Faramir rejeitar tomar um anel de Frodo reflete essa virtude que é tão cara a Tolkien, que é a rejeição ao poder. Por fim, outra qualidade que une Tolkien a Faramir é a humildade. Como vocês bem lembram, Tolkien disse que se parece com Faramir, exceto pela coragem. Tá aí um bom exemplo de humildade. Já na carta número 244, o professor explica mais sobre este aspecto da humildade de Faramir. Aspas, Faramir era intimidado por seu pai, não somente da maneira comum de uma família com um pai orgulhoso e severo, de grande força de caráter, mas como um guerreiro descendente de Númenor, diante do chefe do único estado númenoriano restante, ou seja, Gondor. Faramir era órfão de mãe e não tinha irmã, somente um irmão mandão. Fora acostumado a submeter-se e a não expressar suas próprias opiniões, apesar de manter um poder de comando sobre os soldados, tal como um homem pode obter sendo corajoso e decisivo, mas também humilde, imparcial, extremamente justo e muito misericordioso. Além disso, Faramir cresceu vendo seu pai tratar seu irmão mais velho, Boromir, de maneira privilegiada, e apesar disso, jamais teve ódio ou inveja de seu irmão, e nem mesmo de seu pai. Portanto, com este conjunto enorme de semelhanças, creio que eu consigo compreender o motivo do professor dizer que Faramir é quem seria como ele, dentre seus personagens. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Se você gosta de animes, eu criei um canal secundário chamado Nerd Curioso Animes. Um abraço e até o próximo vídeo.